Chegou mais um Cultura em Foco para você que está em casa no sábado à noite. Com certeza acompanhou o Silvio Sonso Show com um programa de humor para lá de sensacional para você. E agora é a hora da gente ter aquele bate-papo agradável, bom, para você ficar bem informado. E a nossa convidada de hoje é ela, a Adriana Oliveira. Ela que é cineasta, atriz, roteirista, jornalista, psicóloga, é tanta coisa. Mas eu já quero começar fazendo uma pergunta para ela. Adriana, o que é ser mulher no cinema acriano? Ser mulher no cinema acriano é um grande desafio. Mas eu me sinto apoiada pelos cineastas que eu conheci desde dos anos 70 até hoje. Eles sempre incentivam, vão escrever roteiro, vão aprender câmera, vão gravar os filmes. Então, principalmente o Guilherme Francisco, que desde os anos 2000 foi um grande incentivador, um grande motivador para que eu venha hoje até fazer câmera também, que eu participei agora em 2022, no Traumas, eu fiz boa parte da câmera deste filme. Então, é muito importante. Eu aprendi muito desde os anos 2000 até hoje. No cinema criando, enfrentando os desafios de ser mulher, né? Trabalhar também. Não só trabalho no cinema, né? Mas eu também trabalho em outras funções de educadora. Tá certo. Então, Adriana, deixa eu fazer aqui essa pergunta. Como foi esse encontro com o cinema? Para alguns foi mágico, para outros foi um negócio mais arrebatador. Mas para a Adriana, como é que foi esse encontro? Desde a minha adolescência eu tinha um sonho de ser radialista, né? Que eu ouvia muito rádio. Eu tinha esse sonho de ser radialista. Então, eu estava fazendo o mesmo curso de rádio cultural. Então, eu fui fazer uma entrevista com um poeta. E lá convidaram-me, né? O pessoal do Cinema Criando me convidaram para as reuniões. Então, foi todo um despertar. Então, foi uma questão, assim, eu acho que foi a hora certa, o dia certo. E me convidaram para as reuniões nos anos 2000, através do Adalberto Queiroz, que estava me vendo lá fazendo entrevista com o poeta, né? O poeta Raimundo Donato, que já até morreu. E, de repente, eu me encontrei com outras figuras do cinema criano, Guilherme Francisco, o Teixeirinha do Acre, que também já morreu e não está mais entre nós, conhecido como o Teixeirinha do Acre, o João Batista de Assunção. E comecei a participar das reuniões, dos ensaios, a questão de escrever o roteiro. E, de repente, convidaram-me para participar como atriz e eu estava ali, nossa, fiquei feliz, muito feliz. E comecei a participar das reuniões, da interação, né, da câmera também, como eles faziam o roteiro. Então, participei do primeiro filme do Teixeirinha do Acre, Seu Xixi com o Homem do Povo. E em seguida, Guilherme Francisco, que é um cineasta também desde os anos 70, convidou-me para estrear em Retratos da Vida, que foi um grande desafio, e também o Rota é Por Aqui, que foi um filme muito audacioso, que trabalha a questão do lesbianismo, né? E assim, esse assunto, para aquela época dos anos 2000, até mesmo na faculdade, muitas pessoas debatiam esse assunto ainda com algum preconceito, mas também tinha muitos estudantes de jornalismo que tinham também muito entendimento sobre esse assunto, né? Então, até hoje é muito importante debater essa temática, né? O respeito. E também, às vezes, assim, eu me senti muitas vezes confrontada, né? Em ser uma criana e participar dos filmes pelos jovens, principalmente pelos jovens, né? Jovens que e muitas vezes eles viam aquela temática e muitas vezes eles não compreendiam que a atriz, você está interpretando, você está sendo protagonista de uma história, de um drama, você está interpretando aquele papel, aquela história. E você tem que saber diferenciar, né, a vida real da interpretação. É uma pergunta que me surgiu aqui. Como é que você faz não sei se a palavra correta seria essa costura entre caminhar pelo cinema, sua vida pessoal, profissional, conseguir alinhar toda essa história, que ela tem muita coisa, né? Uma história longa. Eu procuro sempre estudar muito, né? Até porque eu me formei em psicologia também, e gosto da cultura, gosto do jornalismo, gosto do cinema, que é a sétima arte. Saber separar um pouco as coisas, né? Saber separar um pouco a família, o momento dessa interação, o momento de fazer o cinema. Dedico-me muito mesmo quando estamos a campo, fazendo a história, depois vamos com a câmera, com os equipamentos,
fazer as gravações, escrever o roteiro, nos reunir com a equipe. Então, é uma dedicação mesmo. Gosto dessa dedicação. Tanto que eu ganhei um trabalho aí da Lei de Incentivo sobre várias temáticas, né, que eu fiz, pintura, arte, cinema, música. Então, esse momento da cultura de reunir os produtores e de você estar ali presente também nessa organização do cinema, com a música, com a arte, é prazeroso, entendeu? Eu sinto-me feliz. Eu acho assim, que de todas as formações que eu tenho, que eu sou formada em pedagogia, psicologia, jornalismo e terminando outras graduações, o cinema, eu me sinto realizada na cultura, no cinema e como atriz. Conte para nós um pouco dessa obra que você está segurando aí, apresenta aqui para nós. Câmera no Ombro. Pode falar aí para nós enquanto eu dou uma olhada aqui? Câmera no Ombro começou quando eu fazia jornalismo. Foi uma ideia de fazer uma entrevista com os principais cineastas acreanos. Então, foi toda uma pesquisa que fizemos em grupo e, como eu estava muito focada, né, já no cinema, sendo atriz, comecei também a ser documentarista, filmar, e os professores na UFAC também sempre incentivavam, né? Tem que pegar a câmera, aprender, ligar a câmera e trabalhar com essa câmera e fazer o roteiro. E cada pessoa tem uma autonomia de ser o autor da sua própria história, né? E das demais também, né? Como é a questão do documentário. Então, foi uma entrevista feita com o Guilherme Francisca, Adalberto Queiroz, o Tony Van e o Teixeirinha do Acre, esses cineastas que iniciaram, esses percussores do cinema acreano nos anos 70. Muito bem. Nós vamos para o intervalo comercial e, na volta, ela vai compartilhar um pouco para nós aqui sobre esse documentário. Tá bom? Então, aguarda aí, um instante só, já voltamos. Bora, Madeireira Avenida. Bora vender barato pro povo economizar. Bora de procedência, de primeira mão. Madeireira Avenida é madeira de montão. Bora, Madeireira Avenida. Bora vender barato pro povo economizar. Bora comprar madeira de origem sustentável? Bora levar madeira de onde tem em quantidade enorme. Televendas Avenida 3223-1769, na Getúlio Vargas, no... A Acrijet é a loja mais completa. Tudo em informática. São mais de 5.000 itens, entre computadores, impressoras, no-breaks, periféricos, suprimentos, acessórios, eletrônicos e muito mais. Temos um setor de linha gamer, assistência técnica especializada. Dispomos de delivery. Peça pelo WhatsApp 996034465 ou pelo telefone 3223-3197. Acrijet Informática, Avenida Ceará, Centro. Em busca de preço bom, conforto e segurança para você e sua família, a Oliveira Veículos tem o carro perfeito para você. Temos carros populares, moto de alta e baixa cilindrada, jet ski e quadriciclo. Temos as melhores condições de pagamento. Venha tomar um café com a gente e conhecer nossos modelos. Facilitamos seu pagamento com as melhores taxas de financiamento. Aceitamos carta de crédito e parcelamos em até 24 vezes. Carros novos e seminovos com bom preço você só encontra na Oliveira Veículos. Nosso endereço, Avenida Ceará, número 2458, Bosque, próximo ao Skate Park. WhatsApp 689-9911-7453. Instagram, @Olive Veículos. Voltamos do nosso intervalo e agora você confere a agenda cultural. A agenda cultural dessa semana está sensacional. A gente já inicia neste domingo, dia 28/5, a partir das 10 horas da manhã na Igreja Geração Santa, com a apresentação da peça O Peregrino, da Cia de Arte Inici. A igreja fica localizada na rua Valdomiro Lopes, bairro Conquista. Também você confere outra peça que está em cartaz, que é As Confiadas, de Marília Bonfim, lá na Usina de Arte João Donato. No dia 3 também tem um lançamento do livro Mediação Cultural no Acre Existe? Também de Marília Bonfim, você pode estar conferindo. E para a gente fechar a nossa agenda cultural, para você que gosta de teatro, ama teatro, tem um mês inteiro de oficina. Oficina Teatro do Oprimido e os Saberes da Floresta, que também vai acontecer lá na Usina de Arte João Donato, das 13 às 17 horas. E dando continuidade aqui nesse bate-papo com ela, com a Adriana Oliveira, a gente vai falar agora sobre esse documentário, Um Olhar no Cinema Acreano nesses 48 anos. Este trabalho foi fruto de mais de 10 anos de pesquisa, que eu já tinha escrito,
É uma pós-graduação que eu fiz uma pesquisa sobre o cinema, várias entrevistas, guardando lá todo o material. E bem que um belo dia, chegou o dia, né? Pela Lei de Incentivo ao Aldir Blanc, eu ganhei um projeto em 2022, na época da pandemia, e comecei a gravar, mesmo com máscara, com álcool, indo na casa de alguns cineastas. Foi uma dificuldade fazer esse trabalho, porque muitas pessoas se recusavam a sair de casa, a dar entrevista, mas mesmo assim foi um desafio com os produtores que eu consegui fazer esse trabalho. Um olhar no cinema criando. Depois eu ganhei um prêmio a nível nacional, que foi pelo SESC, a 4ª Mostra de Cinema SESC, e foi divulgada em todas as capitais brasileiras, no Brasil inteiro, em todas as capitais passou. E quem quiser fazer uma pesquisa pode colocar lá. Adriana Oliveira, um olhar no cinema criando esses 48 anos, 4ª Mostra SESC Nacional. E ainda até hoje tem todos os jornais lá na internet, em todas as cidades do Brasil. E eu fiquei muito feliz, muito realizada com esse trabalho. Pena que ele não foi ainda assim divulgado. Ele ainda não foi divulgado porque assim, até o próprio SESC mesmo ainda não fez uma divulgação assim total, porque pela época da pandemia estava havendo muitas dificuldades, e eu também pretendo ainda divulgar esse trabalho, não apenas na internet, mas também nas TVs, e que haja esse espaço para expor a cultura. E um olhar no cinema criando tem entrevista não só dos cineastas percussores, mas também de outras mulheres do cinema, a Fátima Cordeiro, a Maria, e outras cineastas que também produzem cinema e arte, porque tem umas que fazem poesia, cinema, arte. E eu, Adriana Oliveira, também, nesse um olhar no cinema criando, também acabou que Lugar de Mulher Onde Ela Quiser. É um prêmio que eu também ganhei aqui dentro desse Um Olhar no Cinema Criando. E é interessante esse trabalho, porque o lugar de mulher é onde ela quiser. É tanto que Um Olhar no Cinema Criando, eu fiquei muito feliz, porque tem muitos cineastas antigos que participaram dessa mostra, né? 4ª Mostra SESC Nacional. Cineastas tanto de longa-metragem quanto de desenho, documentaristas criando, muitos mesmo. Eu estou falando assim, mais de 30. Então, eu fiquei muito feliz quando eu fui premiada. Preenchi todos os requisitos. E o filme também, Um Olhar no Cinema Criando, ele é um filme todo feito na técnica, no final, né? Tanto que foi pela pesquisa da pós-graduação, mas também que foi da pós-graduação, não do jornalismo, né? Que eu não terminei ainda, que falta um ano, mas da psicologia, que eu fui procurar compreender qual era a paixão que esses cineastas tinham, e muitas vezes eles nem tinham gasolina para ir gravar em cena, mas eles eram apaixonados pela 7ª arte, e eu queria descobrir qual o amor que eles tinham, mesmo sem dinheiro, lá nos anos 70, nos anos 80, nos anos 2000, em fazer cinema. Então, eu entrevistei a Fátima Cordeiro, Teixeirinha do Acre, Guilherme Francisco, não só entrevistas gravadas, mas também entrevistas escritas, muitos questionários. E eu descobri que essa paixão, né, também entrou no meu sangue, né? É tanto que eu conheci o Guilherme Francisco, que era meu cineasta, meu diretor, né? E hoje estamos 15 anos, né? Virou o amor da minha vida, né? Olha aí. Então, eu fiquei muito feliz, né? Voltando, a questão que muitos cineastas já antigos, né? E já divulgado seus nomes, que eles já até tinham ganhado também prêmio nacional. E pela primeira vez, uma mulher, né? Mulher negra, acriana, que veio lá do interior, né? Que eu venho do interior, vim fazer minha faculdade, né? Meus estudos, meus sonhos. Mas eu já tive muitas dificuldades na minha vida, né? Andava 6 quilômetros para estudar, para ir, para voltar. Então, já tive muitas dificuldades na minha vida, né? E não foi só essa questão das dificuldades que deixou de fazer cinema, de participar como atriz, de aprender. Então, um recado que eu deixo para as mulheres, para as mulheres que queiram, né, fazer cinema, arte, que não deixe seus sonhos na gaveta, que muita gente escreve um roteiro de um filme, de uma novela, de um documentário, de um filme. Não deixe o sonho na gaveta. Você vá, realize, procure os cineastas que já têm experiência, para que possa orientar, fazer um grupo, né, de aprendizagem. Era isso que eu ia falar com você, porque assim,
aproveitando a sua fala que você disse, lugar de mulher onde ela quiser. E talvez você que está em casa, já sou dona de casa, já tem uma certa idade, não tem um transporte, não sei, a gente consegue tantos argumentos, mas se a gente colocar mesmo para fazer, a gente faz. Então, Adriana, assim, o que você fala para essas mulheres que a questão de ser negra ou ser... Não sei, são tantos argumentos que acontecem que acabam se tornando verdades porque a gente acredita de fato. É tanto que eu vou falar agora de lugar de mulher, onde ela quiser. É um trabalho de 10 minutos, é um documentário que eu fiz com várias mulheres, né, professoras, mulher que vende garapa, mulheres que dançam rap, assim na rua mesmo, né, dança de rua. Não só aqui no Acre que eu fiz, né, eu fiz também em Maceió, fiz em Fortaleza e em Recife. Então foi assim um apanhado de alguns lugares do Brasil e aqui no Acre também, né, que eu não poderia deixar de valorizar a minha terrinha, né, que é onde eu nasci, o Acre. Então, é lugar de mulher onde ela quiser. E também a questão de falar do empoderamento das mulheres, né? É como você disse, não importa se eu sou dona de casa, se eu tenho uma família, filhos, mas eu também tenho que tirar um momento para um lazer, se eu gosto de cinema. Poxa, eu tenho uma arte para divulgar, né? Eu fiz um trabalho com a equipe também, que a mulher, a casa dela era uma arte só, né? Tudo era uma arte. Então, ela divulgou uma senhora. Então, lugar de mulher onde ela quiser. Não importa se você trabalha o dia todo, ou se tem o marido para tomar de conta, né? Os filhos, essas demandas, né? Essas demandas Enfim, do né? cotidiano. É muito interessante. Então, foi em 2022. Que foi muito importante esse trabalho que eu fiz, Lugar de Mulher Onde Ela Quiser, de 10 minutos, né, que foi selecionado para uma amostra de cinema, que foi muito valorizado, muitas mulheres participaram, as mulheres ficaram felizes em mostrar sua arte, sua poesia, seus livros, e lugar de mulher onde ela quiser. Sensacional. E você já percebeu que se a gente for aqui deixando, tem muita conversa, tem muito assunto, mas o nosso tempo é pouco. Mas, Adriana, para quem quer continuar esse bate-papo contigo, para te encontrar nas redes sociais, no canal do YouTube, como é que faz? Bem, eu ainda estou escolhendo assim, um tempo, né? Eu espero que eu tenha, porque eu trabalho, né? Eu trabalho o dia todo no momento, né? E também estou fazendo pós-graduação, estou fazendo outra graduação, que é o meu jornalismo, que eu estou terminando. Então, minha agenda está bem cheia, né? Mas a gente pode encontrar os trabalhos que inclusive, um olhar no cinema criando, no cineasta Guilherme Francisco, né? Aproveitando que o nome da nossa produtora é AG, né? Então, tá tudo no canal do Guilherme Francisco, cineasta Guilherme Francisco. Então, você vai acessar um olhar no cinema criando nesses 48 anos. E o lugar de mulher também, onde ela quiser. Que é um trabalho de 10 minutos, feito com algumas mulheres, Fátima Cordeiro, Maria Luz, outras figuras. Fátima, que é uma dona de casa, né, que fala um pouco do seu cotidiano. Então, é um trabalho que retrata as mulheres de várias classes sociais, de cores. E devemos valorizar a mulher. Mulher de todas as classes sociais, não importa as profissões, que é através da mulher que tudo começou. É isso mesmo. Muito obrigado, Adriana, pela sua participação. Que possa vir outras vezes também. Para você que acompanhou o programa passado, esteve aqui o Guilherme Francisco, esposo dela. Foi sensacional. E deixar aqui aberto para a gente, né, fazer mais contato. E claro, se você souber de outros trabalhos, para a gente estar divulgando. Aproveitando e estendendo para você que está em casa, que você é artista, que sabe de algo, entre em contato aqui com a nossa produção. Quem sabe você vai estar aqui junto com a gente, tá passando aqui o telefone, as nossas redes sociais, para que a gente possa levar também informações de outros trabalhos que estão acontecendo. E, Adriana, para a gente concluir aqui a sua fala, eu queria dizer para você que eu quero te fazer um convite agora. Vamos assistir agora o documentário? Vamos sim, um olhar no cinema criando nesses 48 anos. E eu só tenho a agradecer ao Francisco e à TV Cidade pela oportunidade que nos dá para o cineasta criando, valorizando a nossa cultura para que a nossa população ela tenha a informação que chega até a sua casa. Telespectadores, vamos lá, um olhar no cinema criando nesses 48 anos com Adriana Oliveira. Até o próximo Cultura em Foco.
cinema acreano tem uma trajetória marcada por grandes desafios e dificuldades. Qual foi a inspiração? Como se dava esse procedimento? Quais motivos os jovens iniciantes em cinema resolveram investir na sétima arte na década de 70? Mesmo com poucos recursos, lutaram para retratar vivências locais, através do cinema, demonstrar pontos políticos, econômicos, sociais e culturais ao longo do tempo. Nesse contexto, como vem sendo desenvolvido a linguagem cinematográfica e como funciona a constituição da identidade amazônica acreana nessas produções? Em 1972, João Batista, conhecido por Teixeirinha do Acre, por cantar e interpretar as canções do músico Teixeirinha, do Rio Grande do Sul, que fazia muito sucesso, foi ficando conhecido no cenário acreano. Vai, saudade minha, e diz a ela. E foi nessa época, na biblioteca da Universidade Federal do Acre, UFAC, Teixeirinha e Raimundo Ferreira descobriram que podiam fazer cinema através da leitura do livro Jovens Cineastas, dos cineastas americanos Roger Larson e Ellen Mead. E foi quando começou a produção de cinema no Acre, na bitola de película Super 8mm. O que me motivou a fazer cinema em 73 foi a necessidade de divulgar os trabalhos, porque nós não tínhamos mídia para divulgação, as rádios não ofereciam espaço, que era só a Rádio Novo Andirá, a Rádio Difusora Acreana. E logo levou a ideia a seu amigo Adalberto Queiroz, que na época tinha apenas 20 anos de idade. Então, começa sua história no cinema acreano, a partir do convite de João Batista Marques de Assunção. Jovem, sempre sonha com alguma coisa e, na verdade, eu recebi um convite do Teixeirinha do Acre, dizendo ele que estava começando a fazer um filme e eu me interessei. Aquilo para mim era uma novidade, uma coisa que eu gostava muito. Eu assistia filmes no Cine Rio Branco, no Cine Recreio, e fazer filme, aquilo bateu na minha cabeça como uma bomba. Eu não hesitei, disse que eu ia fazer, que eu queria fazer e tal, e pronto. João Batista relatou que na joalheria Medeiros tinha uma câmera Super 8 que poderiam utilizar para fazer os filmes. Ideia aceita por Adalberto Queiroz, Antônio Evangelista, Ozenira Brito, Raimundo Ferreira e Antônio Ambrósio. Na década de 70, o movimento de cinema acreano ganhou força com a criação do Estúdio Cinematográfico Amador de Jovens Acreanos, ECAJA. Começou com um grupo pequeno, de 8 a 10 pessoas, e chegou a ter mais de 60 integrantes. Quem começou ali, nos anos 70, como eu, como o Teixeirinha, como o Tony Ivan, o Laurence, como o Guilherme, nós somos o próprio cinema. Nós somos a cara do cinema. Entendeu? Então, como é que a gente se sente? Você perguntava o Guilherme, lá nos anos 70 foi assim, e hoje você está assim. Quer dizer, o cinema, a nossa produção é a nossa cara. Nós estamos trabalhando para isso. E a gente se sente feliz porque a gente é a gente. A gente é a gente. De uma aura que foi colocada aqui, não sei como, não sei de onde é que vem esse astral que bateu na cabeça do Teixeirinha. Tu tem que fazer cinema, tu tem que bater na cabeça do Adalberto, para ele acordar e fazer cinema também. Tu tem que bater na cabeça do Tony Ivan, para Tony Ivan fazer o que fez, bater na cabeça, eu já bati na cabeça do Guilherme, do Laurence, levanta, vamos lá. Em 1973, quando fizeram a primeira produção Fracassou Meu Casamento, com direção e roteiro de João Batista, o Teixeirinha, foi filmado na cidade de Brasileia, com o apoio do deputado Hilde Viana das Neves, que doou um projetor gravador para produzir.
Depois de Fracassou Meu Casamento, o grupo produziu Rosinha, a Rainha do Sertão, estreado em 1974. O filme foi exibido em vários festivais pelo país, ganhou alguns prêmios e proporcionou mais visibilidade aos jovens cineastas acreanos. Um dos pioneiros, Antônio Evangelista, conhecido no cinema com o nome artístico Tonivan, foi um dos que mais destacou-se com suas produções. Conta com emoção, a motivação para fazer cinema, mesmo sem tantos recursos. Que na verdade a gente começou com essa filmadora, o qual a gente falou que foi a Joalheria Medeiros, que ele emprestava essa filmadora desde que a gente comprasse o filme em vídeo, né? Então, o filme em vídeo era colocado na filmadora, né? E em seguida a gente fazia as tomadas de cena e filmar. Para a gente começar o primeiro filme, a gente não tinha dinheiro. O que a gente fez? A gente se cotizou, né? Naquela época eu trabalhava com tijolo, com meu pai lá, o Adalberto tinha lá as suas atividades, vendia banana, Teixeirinha que vendia pão, né? A gente tinha algum trocadinho que deu pra gente se juntar e comprar os filmes virgem. E esses filmes virgem, ele na verdade, ele era apenas 3 minutos e 10 segundos, 3 minutos e 20 segundos, 15. Então a gente comprava vários filmes para fazer um filme de 1 hora. E a maioria dos nossos filmes era de 1 hora de duração. Em 1975, foi feito o filme A Luta em Busca do Amor, com a produção e roteiro de Adalberto Queiroz, produzido em 8mm. E Tonivan foi convidado para ser o protagonista principal da história e também fez a assistência de direção. Temática que depois que a gente fazia Rosinha, Rainha do Sertão, A Luta em Busca do Amor, que de certa forma traziam conflitos sociais. Começou então a realizar esse sonho de fazer cinema do Acre, que foi com o filme Fracassou Meu Casamento, um filme praticamente experimental. Em 1977, foi produzido O Amante da Fortuna, com roteiro de Irineia Marques e direção de Antônio Evangelista, o Tonivan. Contou com a atuação valorosa de Laurêncio Lopes. Foi nesse contexto que surgiu o cinema acreano, por jovens que participavam da comunidade na Avenida Epaminondas Jacome, em Rio Branco. Foi nesse centro comunitário que, no dia 16 de março de 1973, foi fundado o Grupo Ecaja Filmes, Estúdio Cinematográfico Amador de Jovens Acreanos, sigla idealizada por Antônio Dourado. Em 1977, Guilherme Francisco fazia radionovela e, ao assistir na Escola Darcy Vargas ao filme A Luta em Busca do Amor, de Adalberto Queiroz, e Rosinha, Rainha do Sertão, de Teixeirinha, logo percebeu sua paixão pela sétima arte. Foi convidado para participar do Estúdio Cinematográfico Amador de Jovens Acreanos. Meu maior sonho da minha vida, quando eu tinha 14 anos, era fazer cinema. Eu fazia radionovelas, num gravadorzinho de teclas, eu fazia radionovelas. Cresci até meus 14 anos fazendo radionovela. Em seguida, ingressei no cinema acreano através de 3 jovens que foram projetar um filme ao lado da minha escola, numa escola por nome Darcy Vargas. E ali eu fiquei fascinado por aquele trabalho, porque eu já tinha aquele vírus do cinema dentro de mim. E aí eu cheguei para esse jovem e disse: olha, eu sou capaz de fazer o que vocês estão fazendo também. Eles olharam assim para mim e disseram: será? Eu digo: eu quero mostrar o meu potencial para vocês. Então, a partir de hoje, você está convidado a participar das nossas reuniões que acontecem no Colégio Acreano, a partir das 7 horas todo sábado. E assim eu comecei a frequentar. Entre estes jovens pioneiros do cinema, destacou-se Laurêncio Lopes da Silva, nascido na cidade de Sena Madureira, município do estado do Acre. Em um estado marcado pelo povoamento de nordestinos, fugindo da seca, Laurêncio Lopes e sua família fogem das águas do rio Iaco, chegando à capital,
com apenas 13 anos de idade. Proporcionando uma grande diversidade de experiências com a participação ativa para que possam ampliar consciência sobre as questões relativas. É neste contexto que Laurêncio Lopes salienta a importância do cinema. Olha, graças a Deus, eu sou o que eu sou hoje, certo? Agradeço a Deus em primeiro lugar e depois o cinema criando. Foi através do cinema criando que eu me destaquei, né? Fui trabalhar na Escola Teodolino, foi como cedo até hoje, estou 39 anos. Eu fui lá tirando fotografia, né? Já aprendi a filmar e foi quando a diretora lá da escola, Maria César Martins, disse: Laurêncio, me ajuda aqui porque faltou uma professora. Eu não tinha saber nenhum, aquele negócio todo, mas eu fui ser professor, depois fui estudar aquele negócio todo. Então, olha, o cinema criando tem muita coisa a ver comigo, porque foi através do cinema criando que hoje eu sou um artista, sou um escritor, né? Fui ser coordenador da Casa da Leitura Chico Mendes, né? Como coordenador mesmo, faço poesias, conto história infantil, sou criador de história infantil e poesias, 190 encacetadas de poesias, foi através do cinema que me conheceram. Sou fundador de 3 bairros aqui em Rio Branco, o Raimundo Melo, o Chico Mendes e o São Miguel. Então, essas coisas todas vieram através do cinema. O primeiro festival de cinema acreano, em película Super 8mm, foi realizado no Acre em 1979. Como a interface da humanidade se cruza com a cultura da arte, e você, como historiador e cineasta, como vê o valor dessas produções acreanas? O valor é enorme, porque também a quantidade de produtores que ali no início dos anos 70 começaram uma equipe capitaneada pelo Teixeirinha do Acre, pelo Tonivan, por mim, lá chega o Laurêncio, lá chega o Guilherme, essas pessoas começaram a produzir Super 8 e hoje elas não pararam lá. A quantidade de produtores que a gente tem é enorme, porque se trabalha através dos festivais que a gente realizou, mostras, vem proporcionando, vem motivando os jovens a adentrarem pelo período da produção. E a importância desse trabalho, não só pelas temáticas que antigamente eram mais limitadas, hoje nós temos um leque de temáticas muito variadas. Eu posso até dizer que a produção de cinema no Acre é tão importante porque hoje, se um professor levantar o dedo, eu quero uma temática abordando isso. Foi sobre rio, o Guilherme tem isso. Sobre floresta, a Adriana tem. Eu quero sobre a vida na fazenda, não sei o que, o Laurêncio tem uma. Se a gente disser, não, a gente quer uma coisa feita de droga aí, esse negócio de tráfico de droga, aí Inês tem. Em 1977, Adalberto Queiroz e João Batista participaram em Brasília de uma solenidade sobre a cultura do Acre. O filme Rosinha, a Rainha do Sertão, foi exibido na Praça dos Três Poderes e ficou por um tempo em exposição. Nessa época, João Batista recebeu um convite para trabalhar na Rede Globo. Em 1978, com a parceria com Carlos Moreira, Tom Gomes, fizeram os filmes Destinos Traçados, com a direção de Tonivan, Antônio Evangelista. Em 1979, Uma Realidade em Conflito, dirigida por Tonivan, roteirizados por Irineia Marques, contou com a atuação valorosa de Laurêncio Lopes. Em 1979, participaram do 7º Festival de Filmes Super 8 em São Paulo, onde João Batista ganhou o prêmio de melhor ator por A Luta em Busca do Amor, com a direção e produção de Adalberto Queiroz. O filme A Luta em Busca do Amor, ele já foi praticamente o terceiro filme que eu participei. Porque meu primeiro fracassou no casamento, foi uma experiência só, eu trabalhei como figurante. E aí o Rosinha já fui mais central no personagem. Aí quando foi A Luta em Busca do Amor,
Então eu tive a oportunidade de trabalhar bem mais, com a personagem bem mais extensa, né? Aí a gente teve o apoio do Adalberto Queiroz, que me convidou para trabalhar no seu filme, né? E isso, vamos dizer assim, foi quando eu comecei a me despertar mesmo, que era maravilhoso fazer cinema. Porque o Rosinha, as cenas eram poucas, né? Mas A Luta em Busca do Amor já foi um filme mais puxado, assim, tinha muita briga, muitas cenas, algumas tomadas de cena também eu comecei a filmar, porque eu tinha mais vontade era de fazer a parte técnica, de filmar, de produzir. Nesse período, surgiram novos grupos, Terra Norte, Imagem, Uniarte, Acimute e outros. Em 1980, realizaram Alucinados pelo Vício. Uma das últimas produções de Tony Van foi Chão Molhado, em 1982, com direção de Antônio Evangelista, Maria Melo, Graça Lima e Laurêncio Lopes. Essa filmadora aqui foi a primeira filmadora que a gente filmou, foi emprestada. O Zé Branco, fotógrafo José Branco, na época ele comprou. Depois ele saiu do grupo, eu comprei de volta para poder a gente continuar produzindo. Então isso é gratificante, porque a gente comprou, lutou, né? Eu fazendo tijolo, meu pai já tinha morrido, então aí eu assumi a aularia dele. Aí precisamos de uma filmadora que gravasse com som, né? Aí comprei essa filmadora do Assuero Feltrini, que era da Assassine, né? Aí compramos metade em dinheiro e metade em tijolo para poder não deixar o cinema parar, tá? E isso me deixa muito satisfeito, muito gratificante na época eu ter pensamento, dizer assim, não, a gente vai investir, vamos fazer isso, tá? Então é uma filmadora, né, que a gente tinha que fazer uma cena no filme Chão Molhado, que a gente teria que pegar uma reunião de produtores rurais e não tinha como dublar todo mundo, aí pegamos uma cena lá e pegamos o pessoal falando, aí fizemos um ensaio com eles, preparamos, então essa filmadora ela grava com áudio, né? E aí foi quando a gente conseguiu fazer as cenas e outras cenas mais que a gente gravou. Alzira, essa brilhante atriz, estreou no Super 8mm em Gatinhas e Gatões, juntamente com o Teixeirinha, Adalberto Queiroz, Tony Van, Guilherme Francisco e Laurêncio Lopes. Em 1982 a 1986, houve uma pausa na produção de filmes no Acre, porque foi quando saiu o Super 8 do mercado e começou uma nova tecnologia, o VHS, onde os cineastas acreanos não tinham dinheiro para comprar, porque era muito caro. E foi nessa época, em 1982, Guilherme Francisco viaja para Manaus e compra uma filmadora 8mm Yashica sonora. Quando foi em 80 eu entrei na Polícia Militar. Em 81, entrei na Polícia Militar. Passei um ano juntando dinheiro. Fui para Manaus, comprei minha primeira filmadora Yashica, onde essa filmadora gravava áudio e vídeo. O movimento de cinema no Acre teve um crescimento a partir da criação do Estúdio Cinematográfico Amador de Jovens Acreanos, ECAJA, assim conhecido como entidade pública em 1988, e fundada pelos cineastas Antônio Evangelista, o Tony Van, Adalberto Queiroz e Teixeirinha do Acre. Em seguida, Guilherme Francisco começou a produzir seus próprios filmes, sendo o primeiro, Som da Pesada, gravado em Super 8mm, documentário vencedor do 2º lugar do Festival Acreano de Cinema. Guilherme Francisco, aos 15 anos, estreou no filme Gatinhas e Gatões. Em seguida, produziu Motoqueira Maluca, gravada em 8mm. Meu primeiro trabalho foi o Som da Pesada, vencedor de festival. Estava no quartel preso, quando o Adalberto chegou e disse, está aqui, Guilherme, seu prêmio, você tirou o 2º lugar no Festival de Cinema Acreano. Poxa, quanto isso me deixou alegre. Em seguida fiz Motoqueira Maluca, meu 2º trabalho, Som da Pesada, tudo na película Super 8, mas tudo com suor, com conquista do meu trabalho. Me empenhei
produzir nesses anos. O cinema acreano promove a integração, o desenvolvimento social e no ano de 1982 foi criada a ASACINE, Associação Acreana de Cinema, sigla escolhida pelo ex-governador Bínio Marques. Os filmes apresentam temáticas morais, sociais e atuais, conscientizando e informando sobre diversos aspectos, oportunizando o acesso ao conhecimento da linguagem audiovisual, além de oferecer momentos de entretenimento. Tânia Evangelista, que também participa do filme Traição, do poeta Raimundo Alves, descreve como foi sua participação no cinema acreano. Eu acompanhei os trabalhos, né, assisti os filmes e participei de um filme, né, que eu fui convidada pelo professor Raimundo Alves. Ele tinha um desejo muito grande de fazer esse filme e eu tinha um respeito muito grande por ele. Ele não encontrava uma atriz na época, né? Eu queria que você fizesse. Ele tinha um carinho muito especial também por mim. E eu falei, não, então vamos fazer, né? E aí a gente fez, né, o trabalho. E hoje fico pensando, nossa, que bom dar essa contribuição para ele, né? Hoje ele não está mais entre a gente, mas ele foi um grande guerreiro, né? Um grande lutador. Ele veio do Seringal, teve muita dificuldade para, né, se formar, estudar, enfim, mas um excelente cordelista. E ele queria deixar, né, por último, na carreira dele, um filme. E conseguiu realizar, né? E eu consegui fazer esse trabalho com ele, né? E me sinto muito feliz por essa participação, por ter contribuído com esse trabalho dele, né? No filme Os Jovens, Antônio Araújo fez roteiro e direção. Teve um período como presidente da ASACINE e primeiro secretário. Em seguida, foi para Minas Gerais estudar telecomunicações. Hoje é um dos que valoriza essa história do cinema acreano, que registrou tantos integrantes. Cinema é uma forma de expressão cultural, mas também um meio de representação. Através de um filme, apresenta-se algo, seja uma realidade percebida e interpretada, ou seja, um mundo imaginário, livremente criado pelos seus idealizadores. O ingresso de Gilberto Farias, o Trotamundos, ao cinema foi através de suas aventuras de bicicleta. Sonhando em dar volta ao mundo, em 1996, um amigo perguntou se Trota teria imagem de suas viagens pelo mundo, pois queria exibir em um festival de cinema da época. O aventureiro cedeu algumas imagens que viraram documentário. Participou do festival e começou a ser um dos integrantes do cinema acreano. Olha, nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão para acontecer. E em 2005 eu havia chegado das Olimpíadas em Atenas, na Grécia. Aí estava o Adalberto, o Guilherme, o Teixeirinha, uma turma fazendo um festival ali no Teatrão, no Teatro Plácido de Castro. Aí o Adalberto, Trotamundo, tu tem algumas imagens das tuas viagens pelo mundo? Aí eu disse, tenho muitas. Ele disse, me dá aí que a gente vai preparar um documentário. Inclusive quem fez esse documentário foi o Marco Zilberman, grande Marco Zilberman. Ele fez esse documentário chamado Pedalando pelo Mundo. Gente, foi sucesso total. Não só tirei em primeiro lugar do júri popular, mas também do júri lá sentado nas suas cadeirinhas, né? Quem relembra dessa luta pelo cinema é Antônio Macedo, funcionário da Rádio Difusora Acreana, que também teve sua passagem nessa época pela ASACINE. Eu sou de uma geração dos anos 60, na verdade eu nasci no final dos anos 50 e vivi na juventude essa iniciativa, essa efervescência da arte, do teatro, do cinema. Eu lembro que quando eu era pequeno, um grupo nos incentivou a fazer teatro lá na Igreja Santa Inês. Inclusive foi construída por um amigo meu da época e nós fizemos uma peça infantil chamada Guerra do Vietnã. Eu lembro disso. Eu lembro como eu relato isso como os primórdios da arte, essa turma, esse grupo de pessoas
de jovens que queriam fazer arte, fazer teatro, fazer cinema. Eles iniciaram ali. Lá estavam o João Manhãs, que é o nosso querido João Batista, o Adalberto Queiroz e o pessoal. Depois veio a formação desse grupo com a criação da ECAJA, um grupo mais forte do cinema e que iniciou com Rosinha Rainha do Sertão. Rosinha Rainha do Sertão foi um marco, né, na história do cinema criano, que eu lembro da minha infância, da minha juventude. Rosinha Rainha do Sertão, esse grupo, o Teixeirinho e o Adalberto, filmaram e apresentaram em algumas escolas, como foi o caso do ginásio criano, eu era ginasiano, e eles apresentaram Rosinha Rainha do Sertão. E depois veio a luta em busca do amor, do cinema, e a luta em busca do amor tem um fato interessante, que estavam rodando uma cena que tinha um jogo de baralho, e era ali no bairro José Augusto, num lugar chamado o Bar do Rachid. E os meninos pegaram emprestado lá o cenário com o proprietário e estavam fazendo o jogo. Só que isso culminava numa trapaça e alguém puxava um revólver enorme, né, de cena, claro, e um amigo que não estava avisado com a cena correu, pulou por sobre o balcão, quebrou pratos, jogou talheres e colheres para tudo que é lado, entendeu? E isso foi uma curiosidade que eu tenho, e eu vi, eu estava lá. Eu vi, eu falo porque eu estava lá nesse dia da cena. Acho que o cameraman era o Adalberto Queiroz, estava lá no canto, né, afastado, com a câmera em zoom, e ninguém estava percebendo que ele estava filmando e a cena acontecendo na mesa de jogo. É muito legal isso. Depois veio a da ECAJA, né, com o Guilherme se agregando à equipe. Eu não lembro que época que meu amigo Guilherme se juntou à equipe, eu acho que muitos anos mesmo, muito tempo atrás, formando esse grupo de cinema. No cinema, o passado, o presente e o imprevisível futuro são representados de forma excepcional. Uma maneira do homem representar sua vida, sua expectativa, críticas, ideias sobre a história do cinema. No cinema criano não é diferente, pois em sua maioria conta sobre a vida servindo como espelho da vida do homem, tanto do antigo quanto do atual. Guilherme Francisco, cineasta, produtor e roteirista, passou sua infância frequentando as sessões de matinê no Cine Rio Branco e Cine Recreio. E foi nessa efervescência da década de 70 entra para o cinema criano. Eu era um amante da sétima arte. Eu era apaixonado pela sétima arte. Assistia aos matinês, aos domingos no Cine Rio Branco, filme de Tarzan, com Johnny Weissmuller, filme de Hércules, com Steve Reeves, com Gold Scott, filme de Bang Bang, com Franco Nero, Juliano Gema, Antônio Marcos, Antônio Sabato. Isso era a minha vida. Isso era a minha vida. Eu ia a pé até a estação, na lama, não tinha ônibus para ir para o matinê todo domingo, que começava 2 horas da tarde, no Cine Rio Branco. Em 1988, participou como ator principal do filme Marcas, de Laurêncio Lopes, ganhador do Festival de Cinema, em 1989. Escrevi o roteiro do Marcas. Eu fui o ator principal juntamente com o Guilherme Francisco, certo? Eu escrevi, dirigi, o Guilherme Francisco me ajudou a dirigir, né? Ele foi meu assistente, um cara nota 10, não é porque ele esteja presente que ele foi legal, né? Aí fizemos o Marcas, foi um sucesso, ganhamos festival, passamos em Fortaleza, passamos em Rio Branco e etc. Foi um sucesso. O Marcas ganhou em primeiro lugar no festival. O Marcas ganhou em primeiro lugar no festival, e depois veio o filme da Lucélia Santo, O Ovo, e depois da Carla Martins. Foi os 3 filmes ficção. Então, o Marcas ganhou em primeiro lugar no festival. Em 2003, eu ganhei R$2.000 como ator e diretor do filme ficção. Tanto nos filmes de conceito cultural, quanto nos filmes baseados na realidade e filmes de ficção, causam impactos na sociedade, como nas formas de pensar, agir e até mesmo de olhar o mundo ao redor daqueles que se identificam com o conteúdo do filme apresentado.
Socorro Neves estrelando no filme Marcas, com roteiro e produção de Laurêncio Lopes, com direção do João Batista de Assunção, em 1988, Socorro Neves destacou-se interpretando o personagem Marina, que é a filha do coronel Horácio, e com sua irmã Joana, interpretado por Inês de Andrade. O filme Marcas foi assim, o primeiro trabalho, zerada. Comecei a fazer o Marcos, fui pelo convite de um amigo e foi uma experiência. Na verdade, aquilo eu comecei a fazer como uma brincadeira, né? Mas depois eu fui me envolvendo com a equipe, com a história, e aquela cena é uma cena muito forte. Não tem como fazer uma cena daquela e você não viver isso, não sentir isso. Foi muito forte, foi muito bom, foi muito prazeroso, assim. Marcos Zilberman, um paulista, um homem de garra, trabalhou na TV Bandeirante, TV Globo e na Ingesa. Trouxe toda essa bagagem de experiência para o cinema acreano, nas suas edições nos anos 2000. Eu aprendi a editar em Florianópolis, fiquei 3 meses lá fazendo um documentário de meio ambiente, e na PM eles tinham uma produtora. Aí eu tinha que montar as fitas, com quem que eu ia montar? Eu comecei a mexer, aprendi sozinho, autodidata. Eu não posso fazer mais nada, me adoeci, certo? Tive problema de doença, quase Jesus me leva, né? Que é Ele que manda tudo, Deus, né? Mas tenho muita saudade. E quando eu estou aqui na frente de uma câmera, eu sempre fui meio tímido para falar. Eu gosto de ficar atrás da câmera, né? Eu sou tímido para falar. Atrás da câmera eu estou tranquilo, mas eu tenho muita saudade, muita. Eu fico até emocionado. Mas quem editava em super, em VHS, analógico, pegar uma coisa moderna, digital, aí, nossa senhora, aí ia ser um show. O protagonista principal do filme Marcas foi Guilherme Francisco. E Neves conta como foi a experiência de contracenar com esse ator. E o Guilherme, que eu atuei junto com ele já tinha uma experiência na área de cinema, eu não tinha experiência nenhuma, foi o meu primeiro trabalho, né? Então, assim, eu contei com a parceria de todos, mas o Guilherme, por eu estar contracenando com ele, foi muito bom, porque ele me ajudou muito, ele me deixou à vontade, eu me senti à vontade para fazer as cenas com ele. E ele me auxiliou, me acolheu, me deixou à vontade. E eu gostei muito, sim. Gostei de fazer esse trabalho com o Guilherme. O Guilherme é uma pessoa maravilhosa, né? E me deixou à vontade. E em 1989, o filme Marcas foi ganhador de Festival Acreano de Vídeo, valorizando a produção de cinema acreano. O primeiro filme acreano a utilizar a Lei de Incentivo à Cultura do município de Rio Branco foi Menina Mãe. Foi roteirizado pela professora Mazé Oliveira e Antônio Araújo e em 1997 foi adaptado e dirigido por Adalberto Queiroz. Fátima Zilberman, sabemos que a arte de fazer um bom café é tão importante quanto a arte de editar e fazer cinema. É tanto que ficou especializada e recorda como foi estar sempre disposta a fazer aquele cafezinho gostoso para os cineastas. Com muita alegria, eu gostava de fazer o café para as pessoas, né? Meu marido ficava até tarde, né? Filmando, fazendo edição das fitas, fogão de lenha, muito bonito, rota por aqui, marcas, marcante, né? Coisa bonita assim. Mais tarde, o João Batista de Assunção, o Teixeirinha, muda seu nome para João Manhães. Segundo ele, significa alvorecer, e uma das suas canções que emocionou o público acreano foi 28 de setembro, em homenagem ao trágico acidente do bispo Dom Jocondo, que aconteceu em Sena Madureira. 28 de setembro, foi triste o que aconteceu lá em Sena Madureira.
grande desastre se deu, que abalou todo o Acre, a todos comoveu. 28 passageiros e toda a tripulação, viajando pra Rio Branco, nos causaram comoção. Inclusive Dom Giocondo, o bispo da multidão. A perda de Dom Giocondo enlutou todo o estado. Era o amigo dos pobres, humildes e desprezados. Era um homem de fibra, por todos admirado. Nos deixou e foi embora, muitos ficaram a chorar. Só no juízo final iremos lhe encontrar, para matar a saudade que nos vira maltratar. Professor e estudante, junto a Deus estão agora, Jarcineide, Arquimedes e a Bora, 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 madeireira, avenida. Bora vender barato pro povo economizar. Bora de procedência, de primeira mão. Madeireira, avenida, é madeira de montão, tão. Bora, 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 madeireira, avenida. Bora vender barato pro povo economizar. Bora comprar madeira de origem sustentável? Bora levar madeira de onde tem quantidade enorme. Televendas Avenida 3223-1769, na Getúlio Vargas, no Bosque. Sua obra é nosso compromisso, então bora! Madeireira Avenida, bora correndo pra lá. Em busca de preço bom, conforto e segurança para você e sua família, a Oliveira Veículos tem o carro perfeito para você. Temos carros populares, moto de alta e baixa cilindrada, jet ski e quadriciclo. Temos as melhores condições de pagamento. Venha tomar um café com a gente e conhecer nossos modelos. Facilitamos seu pagamento com as melhores taxas de financiamento. Aceitamos carta de crédito e parcelamos em até 24 vezes. Carros novos e seminovos com bom preço você só encontra na Oliveira Veículos. Nosso endereço, Avenida Ceará, número 2458, Bosque, próximo ao Skate Park. WhatsApp 689-9911-7453. Instagram, @Olive Veículos. A Acrijet é a loja mais completa. Tudo em informática. São mais de 5.000 itens, entre computadores, impressoras, no-breaks, periféricos, suprimentos, acessórios, eletrônicos e muito mais. Temos um setor de linha gamer, assistência técnica especializada. Dispomos de delivery. Peça pelo WhatsApp 996034465 ou pelo telefone 3223-3197. Acrijet Informática, Avenida Ceará, Centro. Abre Eliodora, nos deixaram para sempre, partiram, foram-se embora. Todo o povo constrangido pelo acidente fatal que vitimou tantas vidas, nos causando tanto mal. Reza pelas suas almas sempre lá na catedral. Rezam a Deus para que lhes conceda o seu perdão, introduzindo a todos na sua eterna mansão. Descanso para vocês do pecado, a remissão. Fátima Zilberman, como você vê a participação das mulheres no cinema acreano? Guerreiras, né? Muito guerreiras, porque para a mulher pesa mais, porque aí ela, além de ser atriz, né, ser mulher, tem que trabalhar, ela tem que dar conta do esposo, tem que dar conta do filho, da casa dela, então é muito guerreira, né? E muitas, né, foram assim ousadas, né? Porque aqui no Acre nós temos muita discriminação ainda sobre a mulher, né? Dizem que aí para fora tem discriminação sobre a mulher, mas aqui ainda pesa mais ainda. Os homens são muito machistas. Sempre participou dos bastidores deste trabalho, já assistiu muitas produções acreanas. Dessas produções,
Relate qual a que você mais gostou. Da Rota por Aqui. Muito procurado por cineastas e produtores de televisão, relata a emoção de ver o seu nome como editor na ficha técnica dos filmes e documentários. Além de editor e ator, Marcos Zilberman também produziu o documentário do teatrólogo Matias, De Olho na Coisa. Nos anos 80, foi presidente da Associação Acreana de Cinema, Asacine. Em 1989, realizou sua primeira produção em categoria longa-metragem, A Expedição, feita em VHS. Falar do filme Expedição é falar de um trabalho feito em VHS, o segundo trabalho feito em VHS aqui em Rio Branco, na nossa capital, no Acre. É um filme de aproximadamente 1h20. É um filme que nós passamos 7 meses para gravar esse filme, no mês de agosto, no ano de 89. Esse filme foi muito difícil de fazer, porque foi um filme realmente no mato, na mata virgem. E um filme que foi muito polêmico, porque retrata uma época dos anos 80, onde um grupo de professores faz uma expedição em uma determinada área, e lá tem um inesperado, uma criatura pré-histórica, onde essa criatura vai dizimando o grupo de professores. Então foi um filme que realmente teve muito argumento, um roteiro bem feito, e figurino também, um figurino diferenciado. A maquiagem dos atores, nós tivemos que fazer um figurino diferente para o homem que interpretava o homem pré-histórico, né? E nós tivemos que levar ele no salão. Na época o recurso era pegar aqueles cabelos do salão e fazer toda aquela colagem naquela pessoa para ficar um personagem bem característico como um homem pré-histórico. Nos anos 90, realizou vários documentários, entre eles Criatura de Deus. Em 2005, produziu Quero Contigo Falar. Em 2006, Retratos da Vida, vencedor do 2º lugar do Festival de Cinema Acreano. Participou do filme Minha Vida, Meu Destino, do diretor Laurêncio Lopes, e do filme Seu Xixico, Um Homem do Povo, de João Batista, o Teixeirinha. Em 2007, filmou A Rota por Aqui, que mostrou o submundo do tráfico das drogas no Acre, filme de grande repercussão nos jornais. Esse é um filme muito polêmico. Esse filme nós gravamos, passamos uns 8 meses de gravações, onde o elenco foi muito grande desse filme. Onde envolveu também, teve um argumento, um roteiro muito bem elaborado. Tivemos a participação especial da COI, da Polícia Militar, com a ajuda do comandante-geral, que nos ajudou, a gente agradece, e também a ajuda da SAMUR, que também nos auxiliou nesse filme. Então foi um filme para a época muito polêmico, onde mostra o lesbianismo, né? Onde mostra cenas de estupro, cenas de tráfico de droga, uso de droga. Então é uma temática forte, que também atinge todas as camadas sociais. Todas as camadas são atingidas por isso aí. Então a rota teve esse título porque realmente nós usamos a rota é por aqui. A rota do tráfico começa toda pelo estado do Acre. Por quê? Porque faz fronteira. Um filme muito polêmico, eu recebi muitas críticas de vários produtores e até de vários diretores, porque foi um filme muito audacioso e um filme com censura para 18 anos. Em seguida, produziu Nunca Serei Sua Mulher, que retrata a violência contra a mulher. Muito rica em informações, a 7ª arte é um elemento de linguagem visual, servindo como grande fonte de informações. Iniciando nos anos 2000, Fátima Cordeiro, poetisa, atriz e cineasta acreana, enfatiza sua dedicação ao cinema acreano. Eu iniciei a participar do cinema acreano, inicialmente como secretária, né, da Maise Oliver, na Asacine. Aí depois eu comecei a observar as esquetes
eu comecei a me interessar também para interagir, né, com as pessoas que participavam naquela época. A obra fílmica que mais marcou a sua vida no contexto de atuação foi o filme Nunca Serei Sua Mulher, do diretor Guilherme Francisco. O filme que mais marcou a minha vida na questão da interpretação, creio que foi o filme Nunca Serei Sua Mulher, do Guilherme Francisco. Que, aliás, o Guilherme foi um dos diretores que mais me convidou para atuar, né, participar dos seus filmes. E Nunca Serei Sua Mulher é um roteiro forte, né, de gênero psicológico. Então, é uma personagem que exigia muito da gente, no sentido também de não, como é que eu diria? De não se envolver também muito, né, com a personagem dentro do drama. Mas a gente vai se envolvendo com a personagem de certa forma. Teve umas cenas bastante fortes, que eu considero um dos filmes que mais eu gostei de atuar. Nunca Serei Sua Mulher. Nonata Souza iniciou no cinema em 2005, formada em administração de empresa e pós-graduada em direito previdenciário, foi produtora e protagonista do filme Folclore na Escola. Também participou como atriz e coprodutora nos filmes Um Amor de Gamileira. Eu gosto mesmo, se eu puder, eu gosto mais de trabalhar na parte dos bastidores, entendeu? Eu gosto mais dessa área. Eu vou estar organizando, sabe, vendo os locais, tem essa parte, assim, que é mais dos bastidores. Eu acho super interessante. Nonata Souza também participou do filme Águas da Sarjeta. Foi atriz no filme Traição, do poeta Raimundo Alves, Que Droga é Essa, de Inês de Andrade, Um Minuto a Mais para Amar, de Fátima Cordeiro, e da História do Cinema Creano, produzida por Adalberto Queiroz. A atriz, cineasta e fotógrafa Adriana Oliveira, graduada em Licenciatura em Educação Física pela Universidade Federal do Acre, em Psicologia pela Uninorte, Pedagogia pela Faculdade de Teologia Batista Betel e com especialização em atendimento educacional. Em 2006, foi convidada ao cinema creano para participar da Asacine. Me sinto muito feliz, me sinto agradecida por ter participado, por ter feito parte da história do cinema e até hoje por fazer parte da história do cinema. Agradeço quem me convidou, agradeço também os diretores que me convidaram para participar dos seus filmes. Agradeço também das pessoas que me convidaram para fazer hoje, atualmente, outros trabalhos. Agradeço muito, me sinto honrada em fazer parte da história do cinema creano. Em seguida, João Manhães convidou a atriz para ser uma das protagonistas do seu filme, Seu Xixi com o Homem do Povo. Estreou no filme Retratos da Vida com a personagem principal Esmeralda, do cineasta Guilherme Francisco. Participou do filme de Laurêncio Lopes, Minha Vida, Meu Destino. Em 2006, ganhou a menção de Atriz Revelação no Festival de Cinema Acreano. Fátima Cordeiro relata o que foi compartilhado com os pioneiros do cinema, iniciando com o João Batista de Assunção. João Manhães, uma pessoa carinhosíssima. Fiz um personagem com ele que eu tenho uma imensa gratidão, que foi Dona Sebastiana, que foi um personagem assim, muito fraterno, muito humano. A Dona Sebastiana, que nós tivemos até um prêmio, né? Um prêmio de melhor atriz no festival, acho que em 2006. O filme do Seu Xixi com o Homem do Povo. E o João Manhães, ele tem imenso carinho no momento que ele, enquanto diretor, ele nos deixa assim, bem à vontade, né? Para criar em cima da personagem. Muito legal. Adalberto Queiroz. O seu Adalberto Queiroz, ele sempre diz que nós temos que interagir, né, na sociedade, nós temos que participar. Se nós formos convidados para alguma reunião, algum encontro, nós temos que se fazer presente. E nós temos que ter gratidão por esse momento. Antônio Evangelista. Antônio Ivan, eu conheci um lado dele de excelente ator. Também, no Minuto a Mais para Amar, nós fizemos um convite especial para ele. E o Tony Van, ele também tem um zelo muito grande, né, por tudo que ele vai fazer. Muito profissional nas coisas que ele faz.
E ele coloca bem a experiência dele também, ele compartilha conosco as situações que podem dar certo, as que não podem dar certo. Ele é muito humano também nessa questão. Guilherme Francisco. O Guilherme, já os personagens dele são assim bem carregados da vida mesmo, né? É drama, ou é muito feliz ou é muito triste, né? Tem que ter essa intensidade do personagem. E isso tem que ficar bem evidente, né? Nos roteiros, no resultado final do que ele busca nas suas obras, né, cinematográficas. Laurêncio Lopes, com quem escreveu o roteiro do filme de longa-metragem Um Minuto a Mais para Amar, em 2015. Laurêncio, gosto de escrever roteiro com ele, é uma pessoa divertida, brincalhona, e muito humano também nas questões dos personagens, né, que ele cria. Nós passamos 1 ano e meio escrevendo Um Minuto a Mais para Amar. Foi assim, emocionante escrever com o Laurêncio, porque nós chorávamos, nós ríamos com os personagens que nós mesmos estávamos criando, né? E foi assim, muito legal, a gente escrevia todas as quartas na biblioteca pública, nós estávamos lá escrevendo o roteiro. Por meio do cinema foi alfabetizado, aprendeu a ler, a escrever e a sonhar. E continua à frente dos trabalhos na Filmoteca Criana, na Biblioteca Pública Estadual. Em 2019, recebeu da Câmara Municipal de Rio Branco moção de aplauso por ser um dos pioneiros do cinema acreano, sendo reconhecido por seus relevantes serviços e contribuições. Ultimamente, a imprensa, o governo tem proporcionado a divulgação dos nossos filmes. Isso nos deixa muito feliz. Muito feliz, porque nós éramos um nada. A gente tinha, como falei anteriormente, a gente tinha que lutar, pedir, implorar para divulgar o nosso material. E hoje, a gente sente que as pessoas precisam dessa história. É muito importante, muito emocionante. Eu me emociono demais. Que finalmente nossos governantes conseguiram enxergar o nosso trabalho. O meu pai, quando eu comecei, ele dizia também que isso não tinha futuro. A minha mãe dizia, não, João, meu pai chamava João, dizia, não, João, veja que isso um dia pode servir. E sim, serviu, está servindo. Por isso que eu digo, o nosso governante desenvolve um papel muito importante na cultura. A cultura não é só polícia, a administração de um governo não é só polícia, não é saúde, não é educação. A cultura também incentiva as pessoas a saírem do caminho errado, vai produzir, vai se dedicar. Então esses jovens que estão aí, temos que incentivar, temos que fazer alguma coisa por eles, e arrumar arte, cultura, para que eles possam desenvolver o trabalho, se preocupar mais com a nossa cultura, com a educação. Nilson Amorim lançou seu primeiro livro infantil intitulado Mapinguari a Lenda, em 2009. Em 2012, dirigiu e animou a animação A Egipte, a Mosquita da Floresta, da escritora Kellen Gleice. No mesmo ano, o artista lançou Abelardo e o Curupira. Em 2018, Guilherme Francisco recebeu moção de aplauso da Câmara dos Vereadores de Rio Branco, Acre. Em 2020, recebeu menção honrosa dos 47 anos do cinema acreano, pela Associação Acreana de Cinema, em frente ao Palácio Rio Branco. Em 2020, foi entrevistado pelo documentarista Ney Ricardo para o portal Os Jovens Cineasta, para a internet. Em 2020, participou do Conect Cultura, através de live, financiado pela Fundação Elias Mansur, apresentando o filme Fogão de Lenha. O cinema acreano, aos poucos, vem conquistando seu espaço,
como arte que traz em sua essência sua pluralidade cultural. Todo esse processo é o reflexo do que vem acontecendo nos últimos anos. Graças ao esforço de grupos de realizadores independentes, a atriz, também que é cineasta, descreve como se dá as suas produções, desde a elaboração do roteiro até de que maneira se dá a participação dos atores e da sociedade. O Minuto a Mais para Amar, nós passamos 3 anos gravando esse filme todo na zona rural. Então, o Minuto a Mais para Amar, a gente tentou mostrar muito essa vivência rural, né? Das pessoas, como vivem, o que sentem. Ney Ricardo fez direção e roteiro do Mundo Entre as Pontes, em 2003, A Outra Margem do Rio, 2004, Terminal Urbano, 2005, Aos Trancos e Barrancos, 2008. Fez pesquisa e câmera de animação no filme Auara Nani Putani, Uma História do Cipó, em 2010. Eu comecei com o Mundo Entre as Pontes. Eu não tinha nenhuma pretensão de fazer um filme. Era um material de pesquisa para minha monografia. Eu estava concluindo o curso de História e estava fazendo a minha monografia, uma pesquisa sobre aquele espaço entre as duas pontes, né? Mercado Velho, que hoje é conhecido como o Novo Mercado Velho. Então o trabalho aconteceu antes da reforma, e esse trabalho não tinha pretensão de ser feito um filme, era apenas uma pesquisa. E eu, olhando o material, eu resolvi editar esse material, e depois de editado esse material, eu acabei participando do Festival de Cinema Acreano, e ele acabou sendo premiado, né? Então foi um estímulo, né, pelo interesse em fazer cinema, né, fazer vídeo, trabalhar com vídeo, né? Uma nova geração de cineastas surge com suas obras. Sérgio de Carvalho, Auara Nani Putani, 2012, Ted Falcão, Pelo Sorriso de Lucy, e Ao Redor de Saturno, em 2014, Marcelo Zusa e Ítalo Rocha, Cabelos de Ouro, 2013, Zezinho Iubi, Kenny e Uchi, A Volta de Kenê, 2011, Tiago Melo, com o filme Bacurau. Recebeu o troféu de Melhor Produção Amazônica em 2010, com a realização do filme de ficção baseado na realidade em 2012, Um Tempo a Mais. Conta como foi a ideia de produzir essa filmografia tão importante, valorizando a terceira idade para a construção da história acreana. O Tempo a Mais, ele surgiu a partir da história da minha mãe, né? Mas hoje ela está com 73 anos, e ela é uma frequentadora, né? Uma frequentadora muito presente do Senadinho, né? E foi o Senadinho que, de certa maneira, ajudou ela a passar por um momento bem difícil da vida dela, né? E foi fundamental na recuperação dela, né? Tem Comavio para o serralheiro, marceneiro, lanterneiro para o construtor. Tem Comavio pro agropecuário, Comavio completa é pra todos, sim senhor. Então vamos de Comavio, então vamos de Comavio. A Comavio tem tudo em compressores, abrasivos, ferramentas, rolamentos, correias, materiais elétricos, motores e motobombas para irrigação, da marca Branco. Linha completa de ferramentas elétricas Makita. A Comavio fica na rodovia AC40, 1683, Vila Acre, em frente ao SESC Senat. Vem pra loja que tem tudo.
Já pensou em divulgar o seu produto para milhares de pessoas todos os dias, sem precisar fazer nada? Poder contar a sua melhor promoção, falar com as pessoas, divulgar o seu endereço de Facebook, Instagram ou número do seu WhatsApp, dizer onde encontrar o seu comércio e, principalmente, vender mais. Então divulgue aqui na Cidade FM. Nós somos especializados em elevar a sua marca e melhorar as suas vendas. E podemos muito mais. Ligue pra gente. 689-9954-1071. 689-9954-1071. Em busca de preço bom, conforto e segurança para você e sua família, a Oliveira Veículos tem um carro perfeito para você. Temos carros populares, moto de alta e baixa cilindrada, jet ski e quadriciclo. Temos as melhores condições de pagamento. Venha tomar um café com a gente e conhecer nossos modelos. Facilitamos seu pagamento com as melhores taxas de financiamento. Aceitamos carta de crédito e parcelamos em até 24 vezes. Carros novos e seminovos com bom preço você só encontra na Oliveira Veículos. Nosso endereço, Avenida Ceará, número 2458, Bosque, próximo ao Skate Park. WhatsApp 689-9911-7453. Instagram, @Olive Veículos. Assistente de direção na série Mauane, O Silêncio de Maria, em 2017, também fez direção e roteiro do filme Rua da Osana, em 2018. É um trabalho que eu ainda continuo fazendo, é um trabalho árduo de pesquisa, né, de muita pesquisa. O período da década de 70, esse nascimento, posso dizer assim, do cinema acriano, né? São as primeiras produções acrianas, né, realizadas a partir de 1973. Então esse período aí de 73, a década de 70, é um período muito rico, né? Muito rico. Durante o curso de psicologia, realizou alguns documentários sobre obesidade, dependência química e o trabalho terceirizado. Em 2021, participou da entrevista com Fábio Lopes sobre a história do cinema acreano. Foi diretor do videoclipe Conhecendo Novos Horizontes, em 2020. Em 2021, produziu o filme de curta-metragem Vivências Contemporâneas, financiado pela Lei Aldir Blanc, com o apoio da Fundação Elias Mansur. Hoje eu estou produzindo um curta-metragem de 40 minutos através da Lei Aldir Blanc, onde trata de 4 histórias. O título geral é Vivências Contemporâneas, nossas vivências atuais hoje. Então eu mostro no primeiro filme o uso de droga, a abordagem da droga dos adolescentes em período de escola, causando dor, sofrimento nos lares, e o que essa droga tem causado até hoje. Também mostro uma pessoa com traumas, onde ela perde pai, mãe, filhos, a família em geral, e essa pessoa fica traumatizada e ela vive lembranças sequeladas através dos traumas. É uma história linda que nós estamos gravando, já estamos finalizando. Outro trabalho mostra um filme com uma jovem com transtorno de personalidade histriônico, onde ela tem mudança de comportamento, onde isso realmente acontece muito em nossa sociedade. E outro trabalho mostra a infidelidade. A infidelidade é uma febre na nossa cidadania, na nossa sociedade. Então mostro essas 4 temáticas, são 4 produções, cada produção dessa tem aproximadamente 8 a 13 minutos. A temática do cinema está contextualizada nas ações da cultura de um povo e da participação da comunidade, nos teatros, na exibição dos filmes e na sua aplicabilidade, das práticas culturais, linguagens, análise do discurso e processo de constituição identitários acreano. Em 2013, Enilson Amorim lançou o curta-metragem animado intitulado Mapinguari, a Lenda, lançado no dia das homenagens dos 40 anos do cinema acreano, na Biblioteca da Floresta. E esse filme foi legal para mim porque ele foi a primeira animação de um acreano a estar
no Amazônia das Artes, né? Então foi uma animação que foi selecionada no Amazônia das Artes, que é um projeto do Sesc Nacional, onde contempla 11 estados brasileiros, né, do norte brasileiro, e inclui também o Tocantins. E essa animação foi exibida em 11 estados brasileiros com um público extremamente extraordinário. Hoje essa animação ela está num canal no YouTube, né, onde em cerca de 3 meses que ela foi colocada, ela alcançou aí mais de 3 mil visualizações. No início de 2014, Enilson lançou o livro infantil Clarinha e o Boto e ganhou uma moção de aplauso concedida pela mesa diretora da Assembleia Legislativa pelos seus relevantes trabalhos prestados à literatura e artes visuais em terras acreanas. Sendo uma fonte de cultura e agente transmissor de conhecimento, possibilita a compreensão de conceitos, hábitos, costumes e fatos históricos culturalmente distantes no tempo e no espaço. Maria da Luz, cineasta, artista plástica, fotógrafa, atriz, ressalta a motivação de começar no universo da arte, mostrando o valor de suas produções. Aproveitei o que eu tinha aprendido no curso, que era de roteirista, para começar a criar meus próprios roteiros. E foi uma ideia que deu certo, foi um exercício para mim que deu certo. Quando eu desenvolvi meu próprio filme, eu fui convidada para participar do festival do Adalberto Queiroz, que deu certo e foi o meu primeiro filme que eu fiz, chamado Hitchcock. Foi um curta. Depois desse curta, foi mais uma experiência que eu ganhei de vida, assim, que na verdade, foi uma experiência junto com o encantamento. Eu me apaixonei pela 7ª arte. Adalberto Queiroz é historiador e cineasta atuante desde os anos 70. Foi presidente do Conselho Estadual de Cultura, presidente da Associação Acreana de Cinema, Asacine, e vice-presidente do Conselho Nacional de Cultura. Foi homenageado pela Assembleia Legislativa do Acre e da Câmara Municipal de Rio Branco com moção de aplauso pelos seus relevantes serviços prestados pelas artes no Acre. Sua mais nova obra de ficção documentada, intitulado A História do Cinema Acreano. Nos causa alegria, muitas vezes a gente se emociona e muitas vezes a gente até se ilude com os aplausos, mas é coisa que satisfaz a gente, os aplausos são bons. E as críticas, muitas vezes, eles são muito melhores do que os aplausos. Quando o cara aplaude você e tal, fica por ali e tal, aceita o aplauso, solta um beijo, um abraço, mas quando alguém faz uma crítica a você, opa, cara, você verdadeiramente agora está me desafiando a me consertar um pouco, aí à frente. Adriana Oliveira fez o documentário A Dança na Escola, Desigualdade, Vencendo Preconceitos, Câmera no Ombro, Meu Bananal, Tragédia em Cena Madureira e um trabalho sobre os planos de fotografia no cinema acreano. Em 2021, participou do filme curta-metragem Vivências Contemporâneas, do cineasta Guilherme Francisco. Hoje nós temos a internet para mostrar nossos trabalhos, para divulgar, também a TV, muitas vezes a TV aberta também mostram os filmes acreanos. Então, hoje em dia, com o advento da tecnologia, nós temos mais espaço para divulgar nossos trabalhos. Então, que não deixamos mais na gaveta os trabalhos e que vamos expor para o Brasil e para o mundo, mostrando que aqui no Acre também fazemos cinema. Na 7ª arte, também há críticas, questionamentos, desaprovação e discordâncias sobre o conteúdo. Seguindo os gostos da sociedade, foram criados vários gêneros de filmes para maior aceitação do público, mostrando a partir dos gêneros de filmes preferidos. A sociedade mostra suas diferentes formas de pensar. Adriana Oliveira, em 2007, participou do filme A Rota é Por Aqui. E Não Negarei,
do produtor Guilherme Francisco, e os documentários Obesidade, Dependência Química e o Trabalho Terceirizado. Foi presidente da Associação Acreana de Cinema do triênio de 2014 a 2016, participou na Oficina Interativa de Cinema e Vídeo, no 8º Festival de Cinema e Vídeo. Em 2018, participou do Gameleira Cultural e fez mostra no documentário Vencendo Preconceitos e Câmera no Ombro, com exibição na Escola Anice Adib Jatene e na Praça do Céu, na Cidade Nova. Em 2021, realiza o documentário de longa-metragem Um Olhar no Cinema Acreano nesses 48 anos. É nessa perspectiva que a atriz e produtora cultural enfatiza. Fazer este trabalho sobre os 48 anos do cinema acreano nos remete a uma reflexão da nossa cultura, da nossa história, de todos os fatores sociais que aconteceu ao longo desses 48 anos, mesmo com todas as dificuldades, todos os enfrentamentos que é para se realizar trabalho na área do cinema. E devemos enfrentar esses desafios, seja no contexto das entrevistas, seja na questão dos equipamentos. É em frente, valorizar o cinema acreano, é ir para a batalha e conversar com os fazedores de cultura, conversar com a sociedade que também participa do cinema acreano. Musa do rádio acreano, Nilda Dantas, uma referência na história da comunicação no Acre. Em suas incursões literárias, canta no musical Boca de Mulher, publicou livros de poemas e cursou faculdade de letras. Na arte, atuou em várias peças teatrais. O meu olhar é principalmente de elogio por tanta dedicação e também ousadia das pessoas que iniciaram com o cinema acreano. E eu lembro exatamente duas pessoas que foram fundamentais para arrebanhar um número assim grandioso de talentos, né? Que são o João Manhãs e o Adalberto Queiroz. Eu sei que tem outras pessoas que também tiveram a sua importância, mas eu debito a eles, né, a esses dois, a grande descoberta de que o acreano poderia fazer cinema. E fez e ainda continua fazendo. São 48 anos, né, que o cinema acreano proporciona a nós, a nossa comunidade, temas tão pertinentes como o dia a dia da nossa população, de criança abandonada, de mulher que sofre agressões, de crises políticas, de invasão de terra. Eu sei que as temáticas sempre foram essas, né? E eu sempre admirei a garra de todas as pessoas que estão envolvidas no cinema acreano. Radialista, cantor Ivan de Carvalho, repórter da Radiodifusora Acreana, trabalhou no programa do Criatura de Deus, J. Conde, e ainda hoje permanece na Voz das Selvas. A gente tem, na verdade, um sentimento de pesar, porque na década de 2000, a década de 90, o qual eu comecei a fazer alguns cursos, inclusive até quase fiz parte de um filme chamado Drogas, uma curta-metragem, que foi dirigido pelo Lourenço Lopes, tendo também o auxílio do Adalberto Queiroz. Nós fizemos esse curta-metragem onde trouxe a realidade do que hoje nós vivemos. O mundo das drogas hoje, ele, na verdade, ele retrai, né, o maior contexto de recrutas de jovens para o mundo do crime através da droga. Testemunhá-la em ação é uma experiência enriquecedora. O domínio que a mulher tem no seu fazer é encantador. No ar, fala com o espectador com firmeza e intimidade. E foi nessa perspectiva que conheceu o cinema acreano. Quero parabenizar a todos, porque é esse o meu olhar, de que vocês sempre foram atrevidos, ousados e determinados. Por isso surgiu a Asacine também,
que proporcionou inclusive capacitação para muita gente e inclusive dando espaço para as mulheres que eram tão discriminadas anteriormente, e o cinema não mostrou assim o lado machista, né? Ele teve essa liberdade de trazer para o cotidiano da Assassine, principalmente, grandes talentos femininos, e eu parabenizo vocês por isso. No radiojornalismo, foi vencedor do primeiro prêmio de jornalismo do Poder Judiciário acreano, com a reportagem Audiência Pública no Rádio. Cantores acreanos que hoje são conhecidos no Brasil por conta da difusora acreana, da dimensão da divulgação, da dimensão da expansão de audiência que a radiodifusora hoje tem em todo o Brasil. Hoje nós estamos na internet, estamos online, hoje tem as apresentações pelo Face, onde pessoas dos mais diversos pontos do Brasil nos assistem, nos acompanham. Então a gente observa que a difusora acreana, na verdade, é um palco, né, de muita gente que por aqui passou e hoje estão aí, na verdade, no mundo artístico em grande destaque. A atividade artística cinematográfica possibilita às pessoas um contato com as artes, sua flexibilidade ajudando a desenvolver uma melhor relação com o espaço vivido. Por meio da sétima arte, é possível desenvolver a percepção, a imaginação, para aprender a realidade do meio inserido. Desenvolvendo esta capacidade crítica, o cinema permite analisar e desenvolver a criatividade de maneira a mudar a realidade percebida. E Nilson Amorim, enquanto presidente da Associação Acreana de Cinema, descreve as metas da Assassine de médio e longo prazo e deixa uma mensagem de incentivo para os produtores da sétima arte no estado do Acre. Bom, primeiramente a Assassine ela teve muitos trabalhos realizados durante o seu período em que ela existiu. Vários presidentes estiveram na liderança da entidade, a maioria deles com um compromisso social e cultural muito forte. Na atualidade, a Assassine ela tem uma visão mais técnica, porque a gente estimula os produtores a construir seus próprios projetos, né? Estimulamos sempre as pessoas que estão ligadas à entidade a criar o seu próprio estilo de modelo de cinema, tanto na produção do audiovisual propriamente dito, como na produção técnica, que se referimos à questão de projetos. A Assassine ela tem um projeto agora de formação, que foi aprovado pela Fundação Garibaldi Brasil, onde ela irá ministrar cursos de aperfeiçoamento, de aprimoramento à questão do audiovisual. Para mim foi uma oportunidade, né? Eu trago como um presente que eu tive de poder conhecer as Assassines, conhecer essa magia da sétima arte que é o cinema, e era uma paixão eu ver apenas filmes na telona, no cinema, e agora está perto, próximo de quem fazia toda essa magia acontecer. Ver produtores, roteiristas, editores, atores e cineastas. Para mim, eu trago como um legado, como um presente, que eu tenho a maior gratidão. E claro, né, gratidão a todos esses fazedores de culturas, grandes cineastas que me deram essa oportunidade através das Assassines. Participou do Viver Ciências, no Parque de Exposição Marechal Castelo Branco, e da exposição na Usina de Arte João Donato, realizado pela Fundação de Cultura Elias Mansur. E comecei a ter uma paixão por mulheres. Essa aqui foi essa que eu pintei. Eu gosto de deixar uma mensagem também nos quadros. Você vê que tem uma mulher aqui e ela está olhando. Você pode pensar, eu olho para ela e penso o seguinte: ela pode estar olhando para uma plateia, ela pode sair para se apresentar, ou ela pode estar no quarto e alguém vai entrar, ou ela pode estar no quarto observando alguém. Então, assim, eu deixo
a pergunta no ar, deixa as pessoas olhar e fazer a leitura delas. E foi uma ideia que deu certo e começou a fluir dentro de mim. E eu comecei a ver que não ficou preso no passado. Pode ser mulher, pode ser homem, é do jeito que você imaginar. É a bailarina com uma águia, que é o pulo mais alto. Você pode voar mais alto, você pode chegar mais longe. Tem a Edith, que é a minha paixão também. Foi uma das primeiras negras que eu pintei, sou apaixonada por ela. Gosto do olhar dela, é bem expressivo. E tem a Rosa do Deserto. Esse quadro que eu desenvolvi num momento assim de muita dor na minha vida. Foi uma decepção que eu tive, assim, que marcou minha vida para sempre. E foi no momento que eu achei que acabou, murchou aquela flor. E quando eu comecei a pintar, eu vi que estava nascendo uma nova flor. E quando eu olho para esse quadro aqui, eu falo, depois de uma grande dor, eis que surge uma nova flor. Em 2020, participou do 21º Festival Acreano de Vídeo, realizado pela Assassine, com um curta-metragem, Hitchcock. Trabalhou como assistente de produção no projeto Jovens Cineastas, em 2020. No filme Vivências Contemporâneas, do cineasta Guilherme Francisco, em 2021, fez uma participação especial. A motivação que eu deixo é que eles não parem. Tiver uma ideia, apresenta a ideia. Comigo foi assim, eu tive uma ideia, fui lá e coloquei o roteiro, foi uma ideia que deu certo, porque às vezes, e outra coisa, o jovem ele precisa acreditar nele mesmo. Se você acredita em você, então vai dar certo. Não importa o que os outros dizem, será que vai dar? Não sei, descarta isso aí. Você tem que acreditar em você. O cinema pode construir, desconstruir, afirmar, desenvolver ou até mesmo negar identidades, através de seus processos de produção de sentido. Além de tornar a experiência do filme uma vivência real, trazendo desdobramentos para a vida em sociedade, sendo um meio de comunicar histórias ou pensamentos e opiniões. Criar ideias, sentimentos e percepções a respeito das relações em que vivem. Também é capaz de despertar algum tipo de questionamento a partir das imagens transmitidas através